Fala pessoal, aqui eu tô trazendo pra vocês a primeira rodada da segunda etapa da Liga Cabeça. À nossa esquerda nós temos o jogador William Limberger jogando com o deck de Frog Hero, Frog Monarca, perdão, Range Control. E nossa direita nós temos o jogador Nicholas jogando com o deck de Pac-Man. Então vamos lá pra partida. O jogador de Monarca acabou ganhando no dado e vai acabar começando a partida. Ele seta uma Amazones, pensa se setar mais alguma coisa. Ele setou mais uma carta e passou. O jogador de Pac-Man agora vai. Deu uma trap do shot, olhou a mão, viu o que tinha. Acabou enviando um Stealth Bird pro cemitério, pro deck, baralhando o Stealth Bird no deck do Pac-Man. Viu as cartas que tem no deck do Pac-Man. Deu a última carta de Robin Goblin, que quando dá dano descarta uma carta. Middle Ceiling. Começou com Wave Motion, jogador de Pac-Man. Vai setar 3 cartas. E deixar pro jogador de Monarca decidir. Ele flipou uma Amazones. Tá tentando atacar. Não tomou nada. Defeito do sapo. Tributou. Não sei exatamente por que ele não fez isso antes de bater. Ele poderia ter, daqui a pouco, querer forçar a trap. Não sei exatamente. Também agora não sei por que não veio Fendistein nessa situação. Ah, não. O ataque não tinha acontecido. O Fendistein veio na Amazonas e o de dano acabou acontecendo. Tinha acreditado que a batalha já tinha acontecido. A nossa direita, jogador de Pac-Man, deu a spell que tira uma trap ou uma spell contínua do campo e compra 2 cartas. Agora me fugiu o nome da carta. Sabemos que tem um Needle Seeding na mão. Vamos ver pra onde é que essa partida vai levar. Monstro setado. Draw. Fica pensando, olhando. Ele fica pensando se ele vai dar efeito do sapo. Deu efeito do sapo, porque abriu para Needle Seeding. Needle Seeding aconteceu. Message by Phase, o sapo pode voltar de novo, por conta que não é um Super Turn. Aqui agora a gente já tem a opção de ter um Ryze, tem a opção de ter um Kaios. Provavelmente o jogador Kit Pac-Man não conhecia essa regra do sapo, não sabia que ele não era um Super Turn, e acabou dando de maneira equivocada no sapo. Deu um Kais, tributando uma 10 Lakoda, que é a carta que compra outras cartas no deck de Pac-Man. Deu mais 2.400 de dano. Aqui o nosso jogador de Pac-Man Burn, digamos, já tá com apenas 4.600 de vida. O Triborn Frog voltou, deu efeito do Raiza. Vai voltar pra mão. Vai voltar pro topo do deck o Raiza dessa carta aí. O jogador de Pac-Man tá olhando, sabe que se passasse dano dos 2 monarcas ele perde. Ele olha o que ele não pode fazer, acabou voltando, bateu com os 2 e o deck de monarca acabou ganhando game 1. A gente não viu tantas cartas de range control. Só uma trap do shot no início, uma partida bastante rápida aqui. O jogador, provavelmente o erro capital na partida foi aquela Needle Seeding acontecendo na standby phase, não ter esperado entrar na main phase pra daí ativar, por conta que daí tu tiraria o sapo e não teria aquele tribute do Kais entrando. E o Kais não teria banido o Deslacoda conseguiria flipar, ativar efeito, comprar carta, o jogador de Pac-Man Burn estaria numa situação bastante diferente e provavelmente teria mais 2 ou 3 turnos para jogar. Os jogadores que fizeram o site vão terminar de embaralhar. Lembrando que nesse torneio as proxies foram permitidas. Nos campeonatos de cabeça a gente preza pelo melhor jogador, não necessariamente por quem consegue ter o melhor acesso às cartas.
Agora no Game 2 o jogador de Pac-Man vai acabar começando a partida. Setou uma carta e mais outras 4 nas zonas de Spell Trap. Começou, ele olha pra mão. Ele vai estar dando um Soul Exchange. Ele vai poder tributar o monstro setado usando o. Poder tributar o monarca usando o monstro setado do oponente. Vai conseguir dar efeito para tentar tributar. E tomou uma. Ele acabou tomando uma Fendichen. Aconteceu duas Upstart Goblin, que o Pac-Man já vai para 10 mil de vida. Se coloca numa situação um pouco mais complicada aqui o Deck Monarca. Talvez o ideal, acredito que ele tinha um Substitute ali na mão, pelo que eu vi. Talvez o ideal teria sido esse normal sumo desse Substitute, tributar, procurar um Tribone Frog para tentar grindar um pouco melhor o jogo. Deck de Pac-Man não fez nenhum outro jogo. Setou mais um monstro, não fez mais nada. Defeito do Triborn, agora sim, defeito do Stoge. Entrou com o Swap Frog, enviou um Triborn. Eu não entendi muito bem porque ele não tributou o Testalos, talvez pra dar um pouco mais de medo no jogador de Pac-Man de daqui a pouco enviar com a própria Fendichen, enviar a Fendichen com aquela spell que compra cartas e liberar um Testalos pra bater, deixaria um pouco esquisito. Aqui o jogador de Tribone Frog deu dano. Mostrou a mão, vai voltar a Medusa Worm pro cemitério, vai enviar com a Aoi. A Aoi tributa o monstro de água, escolhe uma carta da mão do oponente e envia pro cemitério. Vemos agora um Wave Cannon pelo lado do Pac-Man. E passou o turno. Triborn Frog entrando. Situação um pouco mais complicada. Efeito do Caius para banir o monstro setado. Tomou uma Kaiser Fire, flipou. Vai estar tomando 1500 de dano, jogador de Monarca. Já tomou, acredito que 1000 de dano com antes a última batalha. Graft Bind em campo. Agora os monstros de Monarca não podem atacar. Wave Cannon, mais uma carta setada. Tribune Frog entrou. Tributou, Raiza. Vai tentar voltar Graft Bind pro topo do deck. O Graft Bind voltou pro topo do deck. A batalha vai acontecer, 4800 de dano. O jogador, lembrando que o jogador de Pac-Man tinha 10 mil pontos de dano quando as duas Upstart Goblin, então ele tá ainda assim nos 5 mil. Voltou, sabemos o que é uma Graft Bind. Não tinha muito que o jogador de Frog Monarch aqui fazer nada. Ele vai estar agora procurando uma out. O jogador de Frog Monarch aqui, eles deixaram o contador à vista, porque estava calculando o papel, mas possivelmente tinham. Possivelmente o jogador de Frog Monarch aqui tá com cerca de 5 mil pontos de vida, né? Pelos meus cálculos. Ele tá com 5.500. Aparentemente foi o que eu calculei. Foi pro quarto contador. Raft Bind. Tá um pouco estranho. Talvez seria ideal o jogador de Needle Ceiling. E tomou uma Trap Stardust. Uma Starlight Road. Negou a Needle Ceiling. Conseguiu trazer um Starlight Road. Deu um Dark Bribe pra negar. Tipo, acho que eu não sei o quão correto foi pela parte do jogador de. Pela parte do jogador, tudo sem standby face. Não sei o quão correto isso foi por parte do jogador de. De. Do jogador de Pac-Man. Mas ele acabou optando por. Ele acabou optando por ativar essa Needle Seeding. O jogador aqui de Monarca tá um pouco assustado, tá um pouco
pressionado, tenta fazer uma jogada de DD Designator, acho, procurando o que ele realmente tinha na mão. Vai estar tirando level. É que o jogador de Frog Monarca viu que não ia conseguir lidar com as cartas, viu que ia ter mais out, não ia conseguir voltar, por conta que não teria carta suficiente, não teria demo-out no deck para poder lidar com aquela Graft Bind, teria mais um turno que iria para 5 contadores, no próximo turno iria para 6, o jogador de Pac-Man poderia tirar, dar os 6.000 de dano e fechar o jogo. Acredito que aqui não teve erro de nenhum dos dois lados, apenas o jogador de Pac-Man conseguiu abrir com cartas melhores. Foi uma jogada, acho que tá bem bastante inteligente pelo lado do deck de Frog Monarca, na hora de dar a DD Designator pra tentar acertar uma carta qualquer, descobrir a mão e tentar dar uma segunda DD Designator pra buscar uma das cartas mais fortes da mão. Aqui já terceiro jogo, o deck de sapo começa com um Substoad. Substoad vai estar trazendo o Swap Frog, que vai estar enviando um Treeborn Frog pro cemitério. O jogador de Pac-Man olha pra mão. A gente já vê ali um Testalos na mão do oponente. E já vemos aqui uma Aoi sendo ativa. É uma mão um pouco esquisita, com duas da Spell que envia cartas contínuas do campo pro cemitério para compra de 2 cartas. Talvez aqui a Solen seja a melhor opção mesmo. 2 medusas na mão. Normal sumo do Deslacoda. Vai estar tomando dano. Não sei exatamente o que o Pac-Man quis fazer isso. Talvez ele quis agressivar um pouco mais. Pra ativar algum efeito, ele acabou dando um Gorf pro oponente. Que, como ele sabe o que ele tem na mão, ele consegue agressivar de maneira mais eficiente. Já que é uma carta que dificilmente entraria em outra situação. Esse Gorse contra o deck de Pac-Man, porque o deck de Pac-Man não lida muito bem com cartas de campo. Então, no momento que começa a entrar os bichos, dificilmente vai ficar com o campo limpo. O jogador de Pac-Man. Aqui ele vai falar Medusa. Ele falou que o Magical Planner. Acho que acredito que é Magical Planner. Pra tirar a carta que compra cartas, um suposto mundo que isso aconteça. Deu testá-los, vai enviar outra carta. Vai dar o dano. Tomou uma Treffing Roar, ou seja, não vai poder atacar esse turno. Ele vai estar dando uma Drop-Off. A Drop-Off é uma carta que ela obriga o jogador a descartar a carta que ele comprou na Draw Phase do turno. Acabou descartando a segunda Treffing Roar. Deslacoda conseguiu ativar efeito, vai comprar uma carta. Carta essa que foi prontamente setada pelo jogador de Pac-Man. O jogador de Pac-Man tá numa situação bastante esquisita, por causa que ele não conseguiu segurar o campo de maneira adequada. Que essa vai fazer ele deu. Middle Ceiling. Aqui foi na main phase, né? Jogador de... Mais um ataque do Deslacoda. Jogador de Frog Monarca pode estar um pouco de azar. Uma 9 drop-off. Enviou um Guardian. Botou um contador. Aqui o jogador de Pac-Man deu bastante sorte com a Needle Ceiling. Conseguiu resolver um campo que estava muito difícil. Provavelmente foi o top deck da partida. Não sei exatamente o que vai acontecer, pra onde é que essa partida vai, mas tá indo pra um ponto em que ficou mais favorável pro deck de Pac-Man. Mob Start. Deu Soul Exchange. Efeito do... Conseguiu tributar um Kaios, banindo a Wave Motion, atacou. E o deck de Pac-Man não tem nada pra negar. Primeiro dano acontecendo aqui pelo deck de Pac-Man, então 2.400 de dano em 9.000 pontos de vida. Então uma partida que acabou grindando bastante. Acabou acertando aqui uma Fisher. Vemos aqui um Swap Frogs.
Aqui a gente achou um Treeborn Frog. Sap Frog vai estar enviando provavelmente outro Treeborn. Battle Phase, ataque do Sap Frog, dando mais 1000 de dano. Então estamos a 3400 de dano. E um jogador que estava com 9000 de vida, então ele agora está chegando a 5600 pontos de vida. Outra feature. Vai estar tirando aqui um Sap Frog de campo. Botou outra Wave Motion. Ele olha. Ele vai estar tributando aqui o Tribone Frog, efeito do Caius, consegue tirar outra Wave Motion. Bate mais 2400 de pontos de dano entrando. O jogador de Pac-Man se toma carta. Ele atacou com Caio. Ele olha. A gente não conseguiu ver com a carta que ele acabou comprando do turno. Ele acabou atacando com ele. Deu uma. A trap que invoca o monstro setado do cemitério. E no final do turno destrói. O Arjan acabou batendo. O monstro obrigatoriamente tem que vir em ataque. Ele tem segundo 1000 de ataque, então tomou mais 1400 pontos de dano. Com mais 2400 no último turno. O jogador de Pac-Man acredita agora que tá a um ataque de Monarca pra perder. Ele ativou o Wave Motion e aqui o jogador de Monarca vai acabar batendo e finalizando a partida. 2-1 pro jogador de Monarca. Acabou que faltou o contador dos pontos de vida aqui para facilitar a nossa contagem, né? Mas a gente conseguiu vir contando aqui, vendo como é que a partida ocorreu. E conseguiu ver aqui que o ataque do Monarca foi o ataque final. Os dois jogadores jogaram, acho que muito bem, tomaram decisões muito boas. O único, acho que, erro da partida foi aí o Cillian sendo ativada na standby phase, que acabou tributando aquele Tribone Frog, que acabou se invocando novamente, e aquilo acabou dando mais bolada pro jogador de Pac-Man perder o primeiro jogo. Não necessariamente ele ganharia se ele não tivesse cometido aquele erro, mas ainda assim, uma partida de um nível muito alto, dois decks que não são tão comuns se verem, né? O Frog Monarch é um deck mais comum, mas não com a sanguine de hand control tão pesada assim como foi usada pelo jogador à nossa esquerda. E o Pac-Man, que é um deck bastante incomum. Mas dois decks muito bem pilotados pelos dois jogadores, são dois jogadores experientes. E feliz, e a vitória acabou chegando por parte do deck, acredito eu, mais consistente. Mas mesmo assim, foi uma grande partida. Agradeço a todos que assistiram. Se conseguirem deixar o like, eu agradeço muito. E tudo certo. Valeu.